Opa, tudo bem? Então, nesse vídeo eu vou te responder a seguinte pergunta: por que que algumas pessoas têm consciência de que tem direito de dizer não, que tá tudo bem nessa situação de dizer não, mas na hora ela trava? Vem um medo, uma culpa, uma vergonha, um medo de ficar só, uma sensação de que estão fazendo uma coisa errada, e aí isso trava a pessoa, mesmo que ela já tenha consciência de que era desnecessário, ela podia ter dito não naquele momento. Por que que isso acontece? Antes de responder essa pergunta, eu quero te falar uma coisa. Eu entendo a pessoa que passa por esse tipo de situação diariamente. Eu já fui um tipo de pessoa bobinha que até se orgulhava da minha capacidade de me anular, de me sacrificar para agradar os outros. Eu não tinha a menor noção que isso era um problema. Como eu falei, eu me orgulhava de ser essa pessoa que se sacrificava, que fazia os outros felizes, à custa do meu próprio sofrimento. Até que eu comecei a ter consciência do problema e fui buscar uma solução. E hoje eu ajudo pessoas profissionalmente a vencer isso, a assumir o controle das suas vidas, aprendendo a dizer não sem culpa, de forma respeitosa, sem se tornar uma pessoa ruim. Assim, eu não sei se você já parou para pensar nisso, nas consequências de você não saber dizer não no mundo de hoje. Há pessoas que simplesmente não conseguem dizer não em qualquer situação. Por exemplo, digamos que a pessoa ela encontrou alguém que ela está flertando no aplicativo de relacionamento. E aí na primeira relação sexual, essa pessoa propõe que a relação ocorra sem preservativo, por exemplo. E aí a pessoa ela está naquele conflito. Estou morrendo de medo de pegar uma doença, não conheço a pessoa, mas tem aquele medo de dizer não, de desagradar, da outra pessoa ficar triste, de dar início a um conflito de interesse, um climão. E aí o que acontece? A pessoa faz lá mesmo, ela faz sem camisinha, mesmo morrendo de medo. Outro exemplo bem arriscado. Digamos que um grupo de amigos, eles vão viajar o final de semana para a praia. Eles vão viajar de carro. E aí que o motorista ele está lá dirigindo, lá o sedã 2.0, está empolgado dirigindo e acaba chegando a 170 km por hora. A pessoa bobinha ela está no banco de trás, ela está observando a velocidade do carro e está com medo. E ela está naquele dilema: eu falo ou não falo que estou com medo? Ah, mas eu vou desagradar, eu vou parecer um chato. E aí o que acontece? Ela se sacrifica e ela vai, na melhor das hipóteses, ela fica a viagem toda sofrendo com medo. Na pior das hipóteses, ocorre um acidente, ela se machuca gravemente ou morre, né? Por esses dois exemplos, é claro que são exemplos extremos, você pode ver que o quanto que a pessoa que ainda não aprendeu a dizer não está em risco. Mas no dia a dia das pessoas comuns que não sabem dizer não, o que mais acontece é que a pessoa quase não tem tempo para fazer as coisas para ela, porque geralmente ela está atendendo a agenda de outras pessoas, não sabe dizer não, e as pessoas vão pedindo, ela vai fazendo, mesmo que sejam coisas que ela não está com vontade de fazer. Às vezes ela perde noite de sono, porque ela aceita pedidos que ela não queria fazer, ela fica remoendo isso à noite. Isso afeta bastante a autoestima dela. Ela pode desenvolver um sentimento bem ruim sobre si, de que, nossa, olha tu de novo, cedendo, tu não tem controle nenhum da tua vida. Aí fica aquela culpa martelando, abaixando ainda mais a autoestima dela. Tem a questão de perder dinheiro também, porque às vezes ela empresta dinheiro para alguém que ela sabe que não vai pagar, ou ela assume uma obrigação da família que ela poderia ratear com outros familiares, mas ela assume sozinha e acaba carregando um peso financeiro muito grande. Uma responsabilidade que não é sua. Já tive uma cliente que perdeu 88 mil reais, só porque ela não tinha a capacidade de dizer seus limites financeiros. Então, assim, são muitas perdas. Risco de saúde, risco de vida, de tempo, de saúde mental. E por que eu estou tocando nesse assunto? Eu estou tocando nesse assunto de propósito. Porque o ser humano ele tem essa capacidade incrível de se acostumar a viver mal. Como assim? A pessoa começa a pensar que isso não é tão grave assim, tem pessoas que têm a vida pior, nunca aconteceu coisa tão grave que eu não possa ter resolvido, eu vou dar sorte de ninguém da minha família me pedir dinheiro emprestado, as pessoas que eu sair, elas não vão pedir para transar sem camisinha. E aí quando a pessoa ela cai nessa historinha que ela conta para ela mesma, para não ir atrás de ajuda profissional, ela fica postergando e fica sofrendo diariamente com um problema que coloca ela em risco. Então, sem mais enrolações, vamos responder a sua pergunta. Por que que algumas pessoas, mesmo tendo consciência de que tem direito de dizer não, que ela tem seu valor, que as pessoas não vão sumir da vida dela se ela disser não, que tá tudo bem desagradar. Por que que mesmo ela tendo essa consciência, na hora do conflito, é algo mais forte, e aí ela vai lá e cede, se anula e depois fica se culpando depois, fica se achando uma bosta porque não tem controle nenhum da sua vida. Por que que isso acontece?
Então, assim, que você que já me segue há algum tempo, já fez algum treinamento comigo, já viu que eu falo bastante sobre duas mentes, né? A mente consciente e a mente subconsciente. A que eu quero falar principalmente é a mente subconsciente. Ela que influencia como você se sente e as suas reações automáticas. Porque dizer não ou dizer sim é uma reação automática. Na hora do conflito vem lá, a pessoa te pede algo que você não quer fazer, você não pode fazer. Geralmente você vai ter uma reação automática, sim ou não. Então, essa mente ela é super importante porque ela dita as suas reações automáticas. E aí tem a mente consciente. O que é a mente consciente? São as coisas que você acredita ser real, as coisas que você sabe que é verdade, as coisas que você analisa com a lógica, mas não necessariamente você consegue colocar isso em prática. Você não deve ter uma lista de coisas que você sabe que tem que fazer, mas não faz. Por quê? Porque quem dita o seu comportamento, em sua maioria, não é a mente consciente, a mente subconsciente que tem mais força. Felizmente é assim que a gente funciona. E nesse contexto de dizer não quando é preciso, a mente consciente pode até saber, não, tá tudo bem, eu disser não aqui não é errado, não vai acontecer nada, não vou perder a amizade dessa pessoa, mas a mente subconsciente, se ela pensar o contrário, você não vai conseguir. Você precisa do aval da mente subconsciente para você dizer não para uma pessoa. E aí a mudança ocorre quando ocorre a virada de chave. A virada de chave é quando o seu subconsciente começa a enxergar a realidade. Ele começa a perceber que você tem valor, que você tem direito de dizer não, que não vai dar em nada nesse contexto, se você disser não nesse caso específico. Então, assim, a mudança, ela tem 3 etapas, que eu coloquei esses 3 quadradinhos que você deve estar se perguntando, que quadradinhos são esses, né? A primeira etapa é a total inconsciência, é quando a mente consciente, ela nem sabe que ela tem um problema. Por exemplo, eu na minha fase do bobinho, onde eu me orgulhava de ser a pessoa que eu me sacrificava pelo bem-estar das pessoas. E a mente subconsciente estava na mesma linha de raciocínio. É correto se sacrificar. Não existe a opção de dizer não para as pessoas. E a segunda etapa é quando a mente consciente ela já começa a perceber que, peraí, tem algumas situações onde eu tenho o direito de dizer não e não vai dar em nada, não vai ter nenhuma consequência ruim, isso não me torna uma pessoa ruim. Mas a mente subconsciente, ela não pensa assim. E aí é quando a pessoa ela tem essa consciência, uma pessoa que vem assistir esse vídeo, por exemplo, está na segunda etapa, que ela percebe que tem o direito de dizer não, mas na hora não está conseguindo botar em prática. A terceira etapa é quando tanto a mente consciente e a subconsciente estão em harmonia. Elas conseguem perceber que há casos que não dá em nada dizer não para uma pessoa e que compensa. E o quarto passo que eu não coloquei aqui é quando você percebeu que você mudou, que agora você pode confiar em você mesma. Podem pedir coisas para você à vontade e você sabe que a sua reação automática vai ser em dizer não, quando você não quiser. Assim, só para deixar claro, né? Eu não estou trazendo aqui pro extremo oposto, não, porque tem 2 extremos. Dizer não para tudo e dizer sim para tudo, se anulando sempre, né? Eu estou te trazendo para o caminho do meio, onde você vai analisar racionalmente cada pedido que alguém faz para você. Se você quer fazer, se você pode fazer, se vai dar alguma consequência ruim. Então, assim, eu estou te trazendo para o caminho do meio, entendeu? Então, você deve estar se perguntando, tá, Eduardo, agora eu entendi. Eu entendi que eu preciso convencer minha mente subconsciente para conseguir dizer não sem culpa, dizer não com leveza, com respeito, né? Como é que faz para fazer essa virada de chave, né? O meio para acarretar essa virada de chave, para provocar essa virada de chave no subconsciente, se chama terapia. O processo terapêutico é o meio pelo qual eu ajudo você a fazer essa virada de chave no seu subconsciente, fazer o seu subconsciente enxergar a realidade. Você já deve ter percebido que muitas vezes o subconsciente ele vive num mundo de faz de conta, um mundo de ilusões. Você sabe que é o certo, mas na hora não consegue executar. E a terapia é o meio para isso. Ela serve... ela é um meio não só para ajudar pessoas a aprenderem a dizer não, serve para outros problemas também, mas nesse contexto ela é o método mais indicado para resolver esse tipo de demanda. Para você ter noção do nosso trabalho, eu vou colocar aqui o depoimento de algumas pessoas que passaram pela nossa terapia para aprender a dizer não sem culpa. Quero agradecer a você por ter feito eu enxergar o melhor de mim. Antes eu me sentia sobrecarregada e sufocada em não poder ajudar as pessoas ao meu redor. Agora posso dizer o que sinto, ser uma pessoa autêntica e não me sentir culpada por isso, ou dizer não para as pessoas.
Bom, Eduardo, a sessão foi muito boa para mim, em um curto prazo de tempo. Foi algo maravilhoso, assim, seu trabalho é incrível. Antes da sessão, eu me importava muito com a opinião de outras pessoas, inclusive da grande parte da minha família. Então, eu acabava sendo influenciada por essas pessoas. E não acabava decidindo por mim, pelas minhas próprias vontades. Hoje não, hoje eu já consigo decidir por mim, eu já consigo perceber quando eu quero, quando eu não quero. E hoje eu consigo separar quando eu peço uma opinião e se aquilo vai interferir ou não na minha vida. Não deixo as pessoas tomarem mais as próprias rédeas da minha vida. Afinal, a vida é muito curta, eu tenho que decidir as coisas por mim mesma. Hoje eu me tornei uma pessoa muito mais confiante do que eu era antes. Hoje eu acredito muito mais no meu potencial e eu consigo tomar minhas próprias decisões. E eu só tenho que te agradecer, porque foi maravilhoso. Hoje eu consigo planejar minha vida. Hoje eu consigo, sabe, gostar dessa pessoa que eu me tornei. Então eu tinha muita dificuldade de falar não, eu sofria ao dar um posicionamento negativo para quem fosse, que fosse funcionário ou que fosse algum colega, amigo, familiar. Então assim, eu aprendi a dizer não e ficar bem com isso. Eu me sinto muito mais confiante em mim mesma. Eu até fiz uma analogia com ele na nossa última sessão, que do processo todo eu pude me sentir livre, liberta. Então, fez sentido para você? Então, o nosso próximo passo agora é você marcar uma consulta comigo, que o processo terapêutico ele é dividido entre consultas. Como é que faz para marcar uma consulta? Você vai clicar nesse botão aqui embaixo e você vai falar comigo ou com alguma pessoa do meu time de atendimento, para ver a disponibilidade da minha agenda. Tem que ver a questão da disponibilidade, porque, por exemplo, na data que eu estou gravando esse vídeo, eu só tenho vaga para daqui a 17 dias. Aí você entra em contato, faz o agendamento e confirma o pagamento antecipado, que pode ser por meio do Pix ou no cartão de crédito. Lá você pode parcelar quantas vezes você achar interessante, de acordo lá com a taxinha lá do PagSeguro. E ao final do processo vai ocorrer a virada de chave e você vai conseguir dizer não quando for necessário. Você vai analisar racionalmente que quando não vai dar nenhum problema real para você e você vai conseguir dizer não respeitosamente, sem culpa. Na verdade, você vai sentir uma sensação boa quando você comunica esse limite. Você vai sentir um orgulho, porque você vai perceber, nossa, eu mudei. Finalmente eu me tornei essa pessoa, uma pessoa que tem o controle da minha própria vida. As pessoas agora não tomam mais meu tempo ou me obrigam a fazer coisas que eu não quero. Fez sentido para você? Então clica agora aqui no botão abaixo e faz o seu agendamento e a gente se vê na nossa primeira consulta. Você me fez enxergar que eu, na boa intenção, né, querendo ajudar as pessoas, querendo ajudar mesmo, né? Muitas vezes eu me anulava, eu deixava de fazer as minhas coisas. E o problema maior disso era eu achar que eu era uma pessoa ruim se eu não ajudasse a pessoa na hora que ela quisesse e tudo mais. Então eu me sinto liberto para dizer não, para poder fazer o que eu quero e efetivamente ser protagonista da minha vida. Por que eu falo efetivamente? Porque racionalmente a gente sabe que a gente tem que nos ajudar para depois ajudar as outras pessoas, assim como lá no avião. Coloque a máscara primeiro em você e depois nas outras pessoas. Racionalmente eu sabia disso, mas emocionalmente não. Emocionalmente eu sentia, como eu falei, que se eu não ajudasse eu era uma pessoa ruim, que eu de repente era até hipócrita, porque eu não estava vivendo o que eu prego, que é de amar o próximo, de ajudar e tal, sendo que isso não é verdade. Você pode ajudar, mas não precisa ser na hora que a pessoa quer, na hora que a pessoa acha que é importante. Você primeiro tem que fazer o seu papel, suas obrigações e depois fazer isso. E irracionalmente eu não tinha essa percepção e foi através desse nosso bate-papo aqui que eu percebi isso. Então, obrigado por isso e eu me sinto em paz com relação a isso daí.